Opa, vamos falar mais um pouquinho sobre botânica? A aula de hoje, pessoal, ciclo de vida de um musgo. Vem estudar comigo biologia agora. E aí, fofinhos, beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo também com aulas teóricas. Na aula de hoje, então, pessoal, nós vamos ter uma aula teórica sobre ciclo de vida de um musgo. Essa aula, tá, gente, ela complementa a aula que a gente teve agora há pouco, né? A aula anterior que foi lançada aqui no canal sobre briófitas. Então a gente teve uma aula sobre briófitas, características gerais, e agora para complementar esse conteúdo e fechar o conteúdo de briófitas, nós temos aqui uma aulinha a respeito de ciclo de vida de um musgo. O musgo, tá, gente, que é o representante mais famoso que tem das briófitas, tá bom? Na aula de características gerais, eu já adiantei para vocês que as briófitas têm como geração mais desenvolvida o gametófito. No caso do gametófito do musgo, tá, gente, a gente classifica ele como gametófito dioico. O que é um gametófito dioico? É um gametófito que tem sexo separado. Então tem a plantinha masculina e tem a plantinha feminina, tá? Essa plantinha masculina, tá, gente, essa daqui, ó, na parte superior dela tem uma estrutura de produção de gametas, né, que a gente vai chamar de anterídeo. O anterídeo, tá, gente, é o que a gente costuma chamar de gametângio masculino. O que é um gametângio? Gametângio é um local de produção de gametas. No caso, é nesse anterídeo aqui, tá, gente, que a gente vai evidenciar produção de anterozoides. Quando a gente teve a aulinha sobre características gerais das briófitas, eu comentei para vocês que as briófitas produzem anterozoides. São gametas masculinos flagelados, né? Então, o gameta masculino, haploide, ele vai ser produzido na parte superior da plantinha, chamada de anterídeo. Na plantinha feminina, tá, gente, a gente vai ter também um gametângio, só que é o gametângio feminino, ó, que a gente chama de arquegônio. O arquegônio é o gametângio feminino, local de produção do gameta feminino, que a gente chama de oosfera. Gente, em todas as plantas, o gameta masculino recebe sempre o mesmo nome. É sempre chamado de oosfera, tá? Então é nesse local que a gente vai evidenciar a produção da oosfera. Se escreve assim mesmo, viu? Com dois O. Dois Os aí, tá? Então, gente, não tem nada tão complicado de entender. Eu sei que são nomes novos, essa é a parte que mais o aluno tem uma certa dificuldade, né, para absorver esse conteúdo, né? Mas a ideia é a seguinte, ó, tem uma plantinha masculina produzindo gametas masculinos. Tem uma plantinha feminina produzindo gameta feminino. Hoje, eu olhando para a planta, eu consigo saber quem é masculina e quem é feminina só se tiver um esporófito em cima. Tiver um esporófito em cima, a planta de baixo é feminina. Mas só olhando o gametófito fica difícil saber quem é a planta masculina e quem é a planta feminina, porque essas plantas não têm órgão de reprodução visível. Lembra? Elas são criptógamas, então não fica fácil de visualizar o sexo delas. Mas se tiver um esporófito em cima, é a planta feminina, tá? Porque o esporófito ele se desenvolve em cima da planta feminina. Beleza? Gente, olha, o que vai acontecer aqui agora? Essa planta, ela depende de água para reprodução, ó. Vai cair uma gotinha d'água nessa planta masculina, ó. Borrifos de água, por exemplo, de chuva, ó, caprichando aqui na gota para vocês, tá vendo? Então isso aqui, ó, gotinha d'água e chuva, vai cair na plantinha masculina. Quando essa gotinha d'água cair aqui, tá, gente, ela vai jogar gametas masculinos para a planta vizinha. O tal do anterozoide, gameta masculino flagelado, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. O gameta ele não precisa cair em cima do gameta feminino, não, porque ele consegue, chegando na planta feminina, ele consegue nadar, ele é atraído quimicamente e vai nadar até a fecundação acontecer.
Então vai acontecer aqui a fecundação, ó, com a junção do anterozoide, que é o gameta masculino, com a oosfera, que é o gameta feminino. Isso vai dar origem ao zigoto, que é diploide. Beleza? Isso vai originar o zigoto, que é diploide. Então isso aqui foi uma reprodução sexuada, tá, gente? Junção de gametas masculino e feminino. Isso vai dar origem a uma nova geração que cresce aqui em cima da planta feminina, tá, gente? Olha o que é que vai acontecer, ó. Plantinha feminina, em cima dela vai nascer um esporófito, ó. Essa geração aqui é a geração 2N, que a gente chama de esporófito, ó. Lembra, pessoal, nas plantas a gente vai encontrar uma geração gametofítica, né, que reproduz produzindo gametas, e uma geração esporofítica que reproduz produzindo esporos. Aqui a gente vai encontrar, ó, partes do esporófito. Uma haste, um austório, né? Deixa eu puxar aqui uma setinha, ó, um austório. O austório, tá, gente, é uma raiz sugadora, na verdade é um rizóide sugador, que vai sugar alimento aqui da plantinha de baixo, tá? Já que esse esporófito, ele é aclorofilado. Ele suga nutrientes da plantinha que está abaixo, da geração que está abaixo, tá bom? E aqui na parte de cima tem a calíptra. Essa calíptra é uma capa protetora, você pode até encontrar um pouquinho de clorofila nela, porque ela deriva do gametófito, tá? E a parte mais importante que tem aqui do esporófito, tá, gente? É essa aqui que corresponde à cápsula. É nessa cápsula, gente, que vai haver a produção dos esporos. Então essa cápsula aqui, ela corresponde ao esporângio. É o esporângio. Ei, aqui embaixo eu falei para vocês, ó, que anterídeo e arquegônio são gametângios. Gametângios são locais de produção de gameta. E aqui tem um esporângio, que é o local de produção de esporos. Tá aqui, ó. É no esporângio que vai haver produção de esporos. Gente, ciclo de vida... Opa, os esporos são N, tá? Desculpa, é o esporófito que é 2N. Isso, agora tá certo. Ciclo de vida de planta, é muito importante que você lembre que nas plantas a meiose, ela é espórica. Então ela vai acontecer exatamente aqui, ó. Meiose é aquela divisão que reduz ao meio o número de cromossomos, né? Então o esporófito, ele é 2N, ó. Quando ele forma esporos N. E esses esporos, eles vão cair e vão germinar, ó. Caem e germinam. Dando origem inicialmente a estruturas chamadas de protonemas, que são estruturas pluricelulares ainda indiferenciadas, que vão se diferenciar dando origem a gametófitos masculino e feminino. Gente, esse ciclo de vida do musgo, ele segue, eu vou ficar até aqui um pouquinho para você enxergar melhor ele segue o padrão básico do ciclo de vida de plantas. Por quê? Porque ele tem, ó, meiose espórica, essa meiose espórica também chamada de meiose intermediária. Ele tem também, ó, geração N alternando com geração 2N. Reprodução assexuada alternando com reprodução sexuada. Isso aí é o que a gente chama de metagênese, ou alternância de gerações. Então ele pega o padrão do ciclo de vida de plantas de uma forma em geral, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre botânica, grupos vegetais, né, envolvendo especificamente as briófitas. Ciclo de vida de um musgo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem dúvida? Anota aí a dúvida ou coloca aí nos comentários que a gente, o mais rápido possível, responde essa dúvida para vocês, tá certo? Se inscreva no nosso canal, tá, gente? Isso é muito importante para a continuidade do nosso projeto, tá bom? Me sigam nas redes sociais, @Gianbrito, e vamos juntos nesse projeto, estudando eu, você, até a sua aprovação. Grande abraço e até o próximo vídeo.